também uma expressão ao quadrado, né, perceba que não tem nada ao quadrado aqui, né. Sim. Então por isso, já que não tem nada ao quadrado, o resultado do gráfico disso aqui, nos dá uma reta, Uma né. retinha. As coisas estão ao quadrado, nos dão uma parábola, e assim vai. Às vezes é interessante aproximar com uma parábola. Tipo aqui, se eu tivesse interessado em estudar esse ponto aqui da função, Uhum. próximo dele tu tens uma parábola, Uhum. né. Sim. Ou melhor, tu parece ter um comportamento de parábola, né, um comportamento de vai e volta. Mas aqui no nosso caso a gente está linearizando, então é mais fácil ainda, bem mais fácil. Portanto, agora o que a gente vai ter que fazer? Uma vez que escrevemos a equação da linearização, que é a função no ponto, mais a derivada no ponto, vezes x menos x0. Isso aqui é multiplicação por x menos x0, onde o x0 e o y0 desculpa. Certinho. Obrigado, santinho, santinho. São as coordenadas do ponto, né, Uhum. x0 é a coordenada do ponto, y0 também é a coordenada do ponto que nós estamos estudando. Sim. Nós estamos nos aproximando. Então, muito bem. Vamos calcular então quem é este termo aqui agora. Este termo aqui, para o nosso caso, é o f de menos 1 e 1, porque o nosso ponto x0, y0 é o ponto menos 1 e 1, de acordo com o enunciado. Sim. Ok? Isso. Isso. Então está bem. Portanto, o que a gente tem que fazer agora para descobrir quem que é o f de menos 1 e 1? Nós temos que olhar para a nossa funçãozinha e, Resolver, sim. exato, no lugar do x e do y, colocar o menos 1 e 1. Então, o x é menos 1. Então, colocamos menos 1 aqui. O seno é de x mais y, ou seja, menos 1 mais 1. Portanto, essa expressão vai ficar menos 1 vezes o seno de 0. Bem, quem que é o seno de 0? O seno de 0 é 0. Então, a nossa função nesse ponto deu 0. Olha só, que facilidade. Sim, que bom. Muito bem. Então, agora que nós temos isto, vamos para a segunda parte. Daí vamos lá. A derivada parcial agora, né? Se nós olharmos aqui, nós temos essas derivadas parciais para fazer. Uhum. Você ontem fez algumas derivadas parciais. Então, a gente tem que olhar para a nossa função e pensar, vamos derivar em que? Em termos de x? Então, tudo que não for x é uma constante. Sim. Então, se eu estou a procurar aqui a f de x, Sim. né, este que eu chamei de fx aqui, melhor dizendo, é a derivada parcial de f em função de x. Daí Sim. eu olho para minha função, tem x aqui e x aqui. Yes. Então, eu vou ter que fazer uma regra do produto, porque Sim. existe uma multiplicação de funções que dependem de x. Então, é a derivada da primeira vezes a segunda normal, certo? Sim. Mais a derivada da Mais, segunda. exato, mais a derivada da segunda agora vezes a primeira normal, exatamente. Então, a questão é, quem que é a derivada de x? É É 1. um. Isso. Se eu estou derivando em x, né? Então é 1, é claro. E agora aqui, quem que é a É derivada do... menos cosseno, não é? Não, a derivada do seno é o cosseno. Não Mas é não é menos não. menos, só? Não, a derivada do cosseno de Ah, x que é exato, é menos o verdade, seno de sim, x. falas. Isso. Então a questão é o seguinte, né? Se tu olhares naquela tabela que eu te enviei, Uhum. você verá que ele apresenta uma coisa mais ou menos assim. Y é o seno de U, então a derivada é U' cosseno de U. É isso que você vai ver. Sim. Agora, ela poderia ser um pouco mais didática, aquela tabela, né? Nos mostrando que esse Y' aqui, na realidade, é um dy dx, ok? É uma derivada do y em função de x. Só que quando eu olho para a função, eu vejo esse U nela. Mas lá na tabela está escrito que esse U é uma função que depende de x. Este U é x alguma coisa. Pode ser um x ao quadrado mais um 3, ou um raiz quinta de x, sei lá, qualquer coisa que dependa de x. Então, ele nos diz que esta qualquer coisa que depende de x tem que vir para frente aqui derivada.
Muito bem. Então eu olho para minha função e vejo que quem está ali dentro é o x mais y. Quem é a derivada de x mais y, se eu estou derivando em x? É 1. Então vai ficar simplesmente x vezes 1, que não muda nada, né? Sim. Cosseno de x mais y. Ah, mas e o y, professor? O y? O y é um número, é como se fosse um número, é uma constante, não se afeta pela derivada. Muito bem. Então significa que o f de x vai dar simplesmente seno de x mais 1, mais y, mais o x cosseno de x mais y. Ok? Yes. Muito bem. Muito bem. Então tá aí nossa primeira derivada em termos de x. Pronto, e Muito agora bem. é fazer Então o mesmo com o Y. agora tu tens que fazer com o y e agora tu vais perceber que o y é um pouco mais simples, uma vez que não temos Ah, o y na frente multiplicando, né? sim, é uma Isso aí. constante. Isso. Então, quando tu tiveres a derivada, tu me falas, tá bom? Ok. Eu tenho uma dúvida. Como o Y não está a multiplicar? Pronto, consideramos que o X é uma constante, portanto fica só a derivada do seno, é isso, não é? Exatamente. O x é uma constante, é como se fosse o número 2 aqui na frente, multiplicando. Não mudaria nada, né? Então é só cosseno de X mais Y. Bem, quando você tiver exatamente o que você acha que é a derivada, você pode me mandar uma foto ou me dizer, tá? Eu preciso que tu diga assim exatamente. F de I, derivada do F em Y é igual, daí eu Ah, escrevo, beleza? ok. Tira. Hum, É, é o de baixo, já mandei. Aham. Muito bem, deixa eu pegar aqui. Um segundo. Ah, agora tá legal. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, não, não é isso. Hum, Você está com problema em derivada parcial, hein? Ai, meu Deus. Vou parar por aqui porque eu já cansei um pouco disso. Porque, né, tá coisa. As partes difíceis tu faz, daí aqui não vai. Eu vou fazer uma aula só de derivada parcial. ok. Chega. Vamos lá. Derivadas parciais, página 88. Ó, ele está resumidamente dizendo aqui que quando está trabalhando com uma derivada parcial, Uhum. é, o processo de matemática, é por definição, é o mesmo da derivada normal. Então, isso aqui a gente pode ignorar. O que importa é a gente ver as coisas na prática. Daí, olha só, ele está dizendo aqui que tal qual lá, quando a gente está aprendendo cálculo 1, é a função menos a função com diferencial, menos a função dividido pelo diferencial, um limite disso tendendo a zero. Muito bem. Daí, um monte de coisa, daí aqui ele vai provar isso pela definição. É isso. Então, depois que ele fez isso, agora vamos ver o que realmente nos importa. Encontrar derivadas parciais. Então, aqui temos uma função que depende de x, de y, de z, de t. Está aqui, está aqui. Ele está querendo que você faça as derivadas parciais. A derivada em x, a derivada em y, a derivada em z, a derivada em t. Então, como a gente já conversou, tudo que não for x, quando eu estou derivando aqui em x, vai ser considerado constante, como se fosse um número.
Ah, então deixamos? Sim. Ah, então Deixa fica como se X. fosse um número. Tu olha para essas letras e pensa que é número, que é o número 2, que é o número 7, não importa. Ok? Então, o que que vai acontecer? Eu olho para todo esse negócio e só me importa a parte do X, porque eu estou derivando em X. Sim. Todo o resto funcionará como se fosse um número. Uhum. Já percebi. Ok. Muito bem. Então o outro dava Então, X cosseno, não não, era não percebeu. Vamos bem aos poucos hoje, porque não queremos mais errar isso. No meio da conta lá, você erra uma derivada parcial, acabou toda a lógica anterior. Então, x ao quadrado. Todo o resto é número, é constante. Não muda quando eu estou derivando um x ao quadrado. Essa é a regra da derivada, né? Tudo que não tiver no elemento que eu estou derivando, ah, vai ser considerado constante. Então, o que que nós temos aqui? X ao quadrado. A gente sabe que a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, Sim, beleza. Caiu 2, 2 multiplicou com esse 3 virou 6. Muito bem. 2x. E tudo esse negócio aqui? Tudo esse negócio é constante, porque eu estou derivando só em x. sim, Então vai ficar y, z ao cubo, t quadrado. Maravilha. Agora eu vou olhar para outra função. Tem um 2 aqui na frente e tem x aqui dentro. Tem x e tem mais um monte de coisa. Esse monte de coisa está multiplicando de novo. uhum, Então, o que que acontece? Se você olhar na tabela, a derivada do seno, como eu te mostrei agora há pouco, é a derivada de quem está dentro vezes o cosseno, certo? sim. Mostrei agora há pouco a regra da derivada do seno. Então, quem é a derivada de quem está dentro? É Quem está tudo, dentro é x ao quadrado, y, z ao cubo, t quadrado. sim. Então, como é que vai ficar aqui, então? A gente vai ter que pensar o seguinte: x ao quadrado é o único cara que me interessa aqui. Só x ao quadrado. Todo o resto é desnecessário. Sim. Todo o resto é constante. Uhum. Então, a hora que eu derivo x ao quadrado, vai dar 2x. E aí eu vou lembrar que isso aqui tudo é constante, isso aqui acompanha, então. Como se fosse um número aqui, como se tivesse um 5 aqui na frente multiplicando x ao Mas, quadrado. mas não está Esse a dar sim. X. Quê? O X ao quadrado derivado não fica 2x? Sim, mas se tivesse um número na frente do x ao quadrado, não acompanharia junto? X ao quadrado, derivada é 2x, ok. Sim. A quem que é a derivada de 5x ao quadrado? 10x. 10x, exato. Então quem que é a derivada de 5yx ao quadrado? 10yx. Sim. Porque o y funciona como se fosse uma constante, entendeu? Sim. Isso. Ah, já Então, o que percebi. está acontecendo ali é exatamente isso. Tem um monte de letra junto. Todas essas letras são constantes. Como se fosse o número 5. Sim. Continua ali. Percebe? Já percebi, já percebi. Isso, exatamente. Ah, muito bem. Então, agora que nós temos isso, vamos continuar aqui. Y, mesma coisa, só que agora eu estou considerando que o y é o que é derivado. Então, eu olho para esse negócio aqui, tem um y aqui no meio. A hora que eu derivo o y dá 1. 1 que multiplica a constante que tinha na frente, tudo isso, então. Uhum. Então, por isso que ficou esse cara. Que o y foi derivado, todo o resto continua, como se fosse uma Ok. constante. Agora eu vou derivar y de novo, aqui nessa expressão do seno. Então, derivada do seno é derivada de quem está dentro na frente multiplicando. Deu isso. Porque quem importa ali é o y. Todo o resto é constante, todo o resto vem junto. Mas, ah, sim, ok. Já percebi. Bem, então agora a questão é o seguinte: ainda falta a derivada de z e de t, ok? Uhum. Então você pode fazer a derivada de z agora, ok? Ok.
Uhum. Ok, acho que já está. Vou mandar. Então me mande. Isto ficou um bocado confuso, porque eu não tinha espaço numa linha, então fiz. Veja bem. Entendi. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Um segundo. Hum. Bem, deixa eu olhar aqui quem era a função, que eu já me esqueci. Então você estava a derivar em z. Tudo Uhum. bem. Então ali nós tínhamos z ao cubo. Então, ficou z ao quadrado, repetiu todo mundo. Exato. Então, muito bem, feito. Daí agora, você tinha que derivar em z quem estava ali dentro. Daí tinham dois aqui fora, todos esses caras dentro. Você derivou o z, ficou 13, repetiu todo mundo, perfeito. Então está tudo certo. Muito bom. Sim, eu acho que agora já Ah, percebi. você já percebeu? Acho que Beleza, muito bem. Bem, vamos só fazer uma para confirmar agora, mas não vai ser a mesma função. ok. Nós vamos fazer essa aqui. Ah, é uma função de x, y, z igual a x quadrado vezes z mais y, xz mais z mais z seno, não, x seno de xz mais y. Ok? Então perceba que dessa vez tem multiplicações, tem somas, né? Sim. Eu quero que você faça a derivada em z. Ou seja, todo o resto é constante. Vou colocar um quadrado aqui. Aí um número aqui também. Faltou um número nessa brincadeira. Um sinal de menos. Ok. E aqui um 3x. 3y. Ok, acho que já está. Muito bem. Então mande aí.
Ah, e o, assim, sim, aqui tá certo. Estamos derivando em Z. Aqui também. Aqui também. E o que que é isso? É porque é a derivada do xg, Ah, deixando o x tipo ali, sim, depois fica x para x. frente, perfeito. A Depois derivada de fica x ao xz. quadrado, tipo, para não estar a escrever outra vez a tua linha. Sim, sim. Só que a derivada do seno é o cosseno, certo? Pois é, olha. Pois, Mas tudo bem. O que importa é que a parte de como lidar com as letras você conseguiu. ok. Muito bem. Então, agora que me parece que você pegou o jeito, a gente pode voltar para a questão. Deixa eu fechar isso aqui. Nós estávamos a fazer. Aqui, estava aqui. Nós Sim, estávamos a fazer a derivada parcial. sim, eu já percebi o que é que eu fiz mal. Era a do y. Daí, tinhas que fazer a derivada em y, certo? Sim, A fiz, função está aqui. Então, quando tu fiz. fizeres a derivada em y agora, eu já anoto. Ok. Quero que mande foto. Não, não, só falar. Então x vezes cosseno de x mais y. A derivada do cosseno é o menos seno. Não, mas é a derivada de Ah, sim, sim, seno. nós temos seno, é verdade. Estava olhando outra coisa. X cosseno de x mais y. Era isso que você falou, né? Sim, Tá bom. Então, agora que a gente tem isso, vamos lembrar que nós estamos a procurar quem são os valores destes termos, porque aqui, olha, é a derivada de x no ponto x0, y0, no ponto menos um e um. Então, eu tenho que jogar o ponto menos um e um agora. Então, vai ficar, vamos colocar assim, a f de x, ponto menos um e um, vai ficar menos, opa, aqui, né, vai ficar de novo zero, né, sim. menos um cosseno de zero, ou seja, vai ficar menos um, porque o cosseno de zero é um. Uhum. E aqui vai ficar menos um cosseno de zero, menos um. Então, beleza? Então, pronto, já temos tudo para escrever a nossa linearização. Então, o que que a gente vai fazer? Vai pegar essa expressão e vai fazer as substituições pertinentes. O primeiro termo ali, o azulzinho, deu zero. Sim. O segundo termo aqui, o verdinho, deu menos um. Uhum. E aqui o que que eu tenho que colocar? Bem, deixa eu só colocar para mais perto aqui. X menos x0, certo? Então vai ficar x menos o valor de x0, que é menos um. Ok. E ali embaixo a mesma coisa. Dá até para jogar para cá agora. Vai ficar menos um vezes y menos um. Porque o valor do y0 é um. Sim. Então, como é menos y0, fica menos um. Portanto, agora dando uma Desculpa. simplificação, Hum, vai ficar aqui x mais um, vai ficar então menos x menos um, porque tem esse menos na frente, e agora aqui menos y mais um. Então, essa é a expressão linearizada, ok? ok. Muito bem. A menos que eu tenha esquecido alguma coisa, não esqueci, é só isso. Muito bem. Ah, então, beleza, você está vendo a L de XY aqui, que é esse cara, simplesmente com os valores substituídos. Então tá aí linearizado. Era isso que o problema pedia, eu já nem lembro. Utilize o resultado para encontrar o valor aproximado para menos um, a f de menos um, 0,9. Então, no lugar do x agora, tem que pôr o menos um Ok. e no y, 0,9. Então vai ficar
Veja que agora, né, sai mais simples do que tu ficar jogando um valor de vírgula, assim, em senos, em cossenos, Sim. entendeu? Que Uhum. virou simplesmente uma conta de mais e menos, né? Então, vai dar simplesmente, corta os dois primeiros aqui, e aqui subtrai, vai ficar simplesmente 0,1, ok? Ok. Então, a única coisa que você realmente precisava saber para chegar nisto era, né, Convolvi nisso. simplesmente a fórmula, exatamente a Sim. fórmula, só a fórmula. Ok. Então, muito bem. Agora vamos continuar. Deixa eu pegar aqui a próxima. Essa 5 a gente fez ontem, né? Ou na outra aula, algo assim. Foi ontem. Isso. Vamos lá. Considere a região, blá blá blá. Então, temos uma região aqui. Represente graficamente a região. Apresente uma descrição da região R em coordenadas polares. Isso aqui daí já é um outro assunto, meio barra pesada aqui. Por Uhum. quê? Porque ele nos deu uma expressão, ele nos deu uma região, né? Que ele só deu a fórmula, vamos dizer assim. Ele não falou o que é na prática, né? Sim. Mas aqui a gente tem que dar uma analisada, né? Perceba, ele está dizendo que o y é sempre maior ou igual a x. Sim. E também que o y é maior ou igual a menos x. Então tá, né? O que, assim, num primeiro momento parece um negócio meio estranho, né? Por quê? Porque o y ser maior ou igual a x vai definir o quê? Uma região acima da linha y igual a x. Sim. Né? Quem é a linha y igual a x? É uma dessas retas que a gente estuda o tempo todo aí na matemática. É a tal da função linear, onde o valor do y é sempre igual ao valor do x e passa pela origem. Uhum. Né? Porque se não passasse pela origem, seria x mais 1 ou x mais 2 ou qualquer coisa. Então passa aqui, né? E como ele está dizendo que o y é sempre maior ou igual a x, ele está falando dessa região aqui em cima. Todos os pontos acima da reta são os pontos que valem. Ok? Sim. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? Temos que analisar o resto aqui. Ele está falando também que y maior ou igual a menos x. Sim. Então, isso significa que nós estamos falando da região acima do menos x, o que é meio estranho. Porque se já está acima do x, obrigatoriamente vai estar acima do menos x. Bem, não é bem assim, né? Por quê? Porque se aqui o meu plano cartesiano não ficou muito legal, porque a outra reta aqui ela é uma reta negativa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou refazer aqui. Aquilo que eu tinha feito estava certo, não tem problema nenhum. Essa é a reta y igual a x. Sim. Então nós já entendemos que nós queremos o ponto acima dela. Só que também nós queremos o ponto acima da y igual a menos x, que é essa aqui. Ok. Então, se a gente quer acima dos dois ao mesmo tempo, É ali nós que eu queria. queremos então essa região aqui de cima, certo? Sim. Só que tem um detalhe: nós temos uma terceira região, que é essa aqui, x mais x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4. O que que é isso, né? Esse x ao quadrado mais y ao quadrado igual a um número ou algo assim, te lembra alguma coisa ou não te lembra nada? Eu acho que nós podíamos resolver, não é? E depois dá várias funções normais, não sei, Resolver? Como assim resolver? não sei, estou a pensar. Resolver é o que a gente está fazendo, né? Sim, mas hum, não sei, tentar transformar isso numa expressão do primeiro grau, tipo, Não, resolver a equação e depois transformar isso. não. O Não que dá. você tem que fazer aqui, já que o problema pede, é representar graficamente a região. Então você tem que entender o que é cada uma dessas coisas. O que é isso? Já mostrei para você que é uma reta. O que é isso? Já mostrei para você que é outra reta. E o que é isso? Você, numa prova, tem que saber o que é isso. Senão não vai dar certo. Isso aqui é a equação de um círculo.
Ah, pois é. Tem que bater o olho nisso e saber, estou falando de um círculo. Sim, Porque agora que você sabe que isso aqui é um círculo, de raio 2, pois, eu sei. o que que vai acontecer? Você vai desenhar esse círculo de raio 2 centrado na origem, a E gente depois olha é para isso, lá de dentro. tem que saber, é um círculo de raio 2 centrado na origem. Daí, vamos desenhar esse círculo de raio 2 centrado na origem, tá aqui no meio. Sim, Muito bem. Como a gente quer a região entre tudo isso que foi desenhado, nós estamos pensando sim, no nisso meio do aqui, nesse círculo, sorvetinho sim, aqui, certo? sim. Isso. Então é essa região. Então agora a questão A está feita, representamos graficamente. Ok, isto não foi difícil. Ah, é? Importa só que eu vá Acho que buscar um. foi, hein? Porque se fosse para tu fazer, tu não conseguiria. Não, eu acho que até consegui. Tínhamos esquecido a parte do círculo, mas agora que já me lembrei, acho que consigo. Tipo, mais facilmente, se calhar aquelas derivadas têm Tomara. imensos passos. Então tá bom. Porque o meu medo, né, sempre com os meus alunos é que eu faço aqui, parece óbvio, chega na hora não é tão óbvio, né? Pois, por isso é que eu tenho agora tipo fichas parecidas a esta. E o que eu tenho estado a fazer é fazemos um exercício, então eu vou fazer o mesmo exercício na outra ficha e ver se consigo perceber. E tem estado a correr bem, eu Perfeito. acho que sim. Bem, aqui então não tinha muito a fazer além de conhecer as funções, porque na hora, eu acredito, não vai ter um software, tu vai poder usar a calculadora gráfica na hora, na Não, tua prova? É, então, não. infelizmente, complica. Só calculadora científica normal para fazer as continhas. Pronto. Então, tem algumas funções que você precisa conhecer o comportamento. Sim, Tem algumas funções que são clássicas, né? sim, Tem que saber. Tem umas que, obviamente, eu não saberia o gráfico, mas retas, círculos, parábolas, raízes, logaritmos, exponenciais, são coisas sim. importantes de saber o comportamento e saber ah, quando tu olhas a função que é aquilo que vai dar, né? Qual é o gráfico que vai dar, ok? Agora B, apresente uma descrição da região R Importa só utilizando que eu vá elementos buscar um básicos. bocadinho de água, que eu Tá bom, consigo. também vou tomar aqui. Está bem, obrigada. Volto já.
Quando tiver por aí, avisem. Eu estou aqui. Lembra que Desculpa. eu não te vejo durante a explicação, né? Eu pensei que tinha. Pronto, desculpa. E Que aí, sabes fazer saber? Apresenta uma descrição da região, sabe do que se trata esse negócio de coordenadas polares? não, não sei. Falar que estava fácil a questão? Não, a primeira é. A primeira Ah, já tem tá. ali uns pontos. Certo. Bem, mudar de coordenada é simplesmente trocar a equação, convertendo, substituindo coisas. Então, coordenada polar é simplesmente o seguinte: é saber que o x é r cosseno θ e o y é r seno θ. É isso. Então, onde tiver x, você coloca r cosseno θ, onde tiver y, você coloca r seno θ. Ele quer então que você escreva, né, essa região com isso. Muito bem. Mas porquê? Só que o que que acontece, né? De novo, é uma questão de conhecer a matéria. Ok. Então, por exemplo, quando a gente vê uma reta, né, como nós temos aqui duas retas, a gente sabe que em coordenadas polares, as retas elas são descritas simplesmente como valores de ângulo. Isso é Uhum. uma coisa que a gente aprende, né, estudando a matéria. Então, o que que acontece? Nós sabemos que essas retas têm um ângulo aqui em relação à horizontal. Chamar de θ1 e vamos chamar aqui de θ2. Certo. Simplesmente a equação dessas retas vai ser o valor desses tetas. Ok. E o nome é coordenadas polares justamente porque nós estamos falando de coisas redondas, como os polos da Terra. Ok. Portanto, de modo geral, descrever uma circunferência em coordenadas polares é bem fácil. Ok. Bem, eu primeiro vou fazer a conversão da equação da circunferência, que é um pouco mais fácil. A reta a gente faz depois. Então, bem, quando eu olho para as coordenadas polares, né, eu tenho que pensar que as coisas não são mais descritas em termos de x e de y, mas sim de r e de θ. Θ, como eu já mostrei para você, é o ângulo aqui, né? Uhum. Então, nossa circunferência aqui tem esse ângulo. Mas o que Ok. vai realmente nos dar a equação dela em coordenadas polares, como é uma circunferência, vai ser simplesmente o valor do raio dela. Ok. O raio da circunferência é o que descreve ela. Se ela estiver centrada na origem. Então, a nossa circunferência está centrada na origem. Então, eu conhecendo o conteúdo de coordenadas polares, sei que a equação dela vai ser simplesmente o raio dela. Agora, eu vou fazer a conta e vou provar. A nossa equação era x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4, certo? Certo. Então, no lugar do x ao quadrado, eu vou colocar r cosseno θ, que isso é o x em coordenadas polares, e o y é r seno θ, menor ou igual a 4. Então, a hora que eu faço aqui as coisas, r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então, de novo, né, a gente tem que olhar e já imaginar alguma coisa. O que que a gente vai imaginar aqui? Que vamos lembrar, na verdade, puxar da memória todas essas coisas que a gente aprendeu, explicações de matemática, nas aulas do colégio. Vamos lembrar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é uma identidade muito importante da trigonometria. Sim, é um. Exatamente. Então, a hora que eu deixo o r ao quadrado em evidência, eu percebo que eu consigo deixar aqui um cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. E isso, como tu acabaste de falar, é 1. Então vai ficar simplesmente r ao quadrado menor ou igual a 4. Portanto, em outras palavras, eu tenho que o raio é menor ou igual a 2. Sim. Ou seja, acabei de chegar na equação da circunferência, que é É só r isso. igual a 2. Essa equação, essa é a circunferência que nós temos. Ok? R igual a 2. Em Sim. coordenadas polares, quando você escuta R igual a 2, você sabe que tu estás a tratar de uma função que tem raio 2, né? Um círculo que tem raio 2. Mas não podíamos Muito bem. só olhar para lá e dizer isso sem fazer as contas? Agora que tu tens o gráfico, sim, mas se tu não tivesse, Ah, terias que fazer, né? ok. Então, a conversão é essa, né? Então tá aí. Então nós já sabemos que a circunferência vai ser isso. Hum. Agora,
as retas, né? Como é que eu vou descrever as retas? Bem, retas, como eu falei para você, é descrita basicamente por valores de ângulo. Vamos provar isso. Nossa primeira reta é y igual a x. Uhum. É aquela Muito bem, coisa então, em do outras menos palavras, R 45. cosseno, R seno θ igual a R cosseno θ, certo? Sim. Quartos R's, eu vou ficar com seno de θ igual a cosseno de θ. Bem, tem que existir um ângulo, tem que existir um θ, né? Que faz isso ser verdade. É Que o faz, 45. que é o 45, exatamente. Então, o que faz isso ser verdade é o π quartos, 45 graus. Sim. Isso. E pela mesma lógica, vai ter para o menos x. Uhum. Ou seja, nós vamos ter seno de θ igual a menos o cosseno de θ. Tio, 3 pi quartos. 3 pi quartos, isso aí. Que é o pi quartos, pi quartos, pi quartos, 3 pi quartos, exatamente. Esse cara aqui, né? Então é isso, né? 45 graus aqui, mais 90 graus aqui, né? Isso. Então é dar 3 pi quartos. Θ igual a 3 pi quartos. Então, às vezes, né? Você vai precisar da calculadora para isso. Às vezes você vai conseguir tirar de cabeça. Não, na escola, tipo, sabemos os ângulos, aprendemos os ângulos, portanto, acho Os que ângulos consigo tirar notáveis, de né? cabeça. Desde que não Uhum. seja assim um ângulo estranho, desde que seja tipo pi terços, pi quartos ou pi sextos, acho que consigo. Sim. Então significa que nós temos as equações. Olha só. Então eu posso dizer que o θ, poderia dizer que a minha região é o seguinte: o θ está entre π quartos e 3 π quartos. Uhum. Eles colocam essa barrinha. Esse negocinho, eles gostam de fazer isso, vamos colocar também. Agora, quem que a gente vai colocar aqui junto? A equação da circunferência. Desculpa. Ai, R menor ou igual a 2. Sim, Isso. Então, essa é a exata mesma região que nós estávamos a trabalhar ali, só que ok, escrita em coordenadas polares, ok? ok. Eu gostei. Me diz uma coisa, tu acabaste de me falar algo que eu achei interessante. Tu tens uma outra ficha com outras questões parecidas com essa, é isso? Sim, sim. Faz com ela aí pra eu dar uma olhada? Yes. Por favor, me Você mande. tem que só abri-la. Um segundo. Sem pressa. Ai, meu Deus, não está a carregar. Já enviei uma. Vamos dar uma olhadinha. Diferentes. O meu professor deu-me 3 exames antigos para praticar. É bem parecido mesmo, bem parecido. Vamos ver aqui. Isso aqui é um exame antigo, então. Olha só.
Questão muito parecida com o que a gente já fez, questão também extremamente parecida com a que nós fizemos ontem. Fizemos isso também ontem, né? Que era derivar. Uhum. Ele, Aqui a gente não integrou ainda, não aprendemos a integrar. O não, resto é tudo sim, integral, né? O resto é tudo integral. Deixa eu ver outro exame aqui. Ah, olha só. Daí já é um pouco diferente as questões. Ó, mas tem sempre uma questão igual a que nós fizemos ontem. Importante fazer. sim, Ó, uma questão como essa nós fizemos hoje, bem parecida aqui, ó. Valor sim. aproximado. Ele tem sempre parecidas. Eu escolhi o que estamos a fazer agora porque é o mais recente, então o exame vai ser mais parecido. Percebo. Ah, então tá. Bem, realmente, olha só! Aqui. Ah, sim. Essa questão 6 aqui, igualzinha que nós acabamos de fazer, igualzinha, Ah, igualzinha. eu disse, ele gosta muito de fazer tipo o mesmo tipo. Realmente. Olha só, não foi você que falou que estava fácil? Ah, ah, Vamos ver se tu consegues começar essa aqui, vou tentar. tá? Aqui não te... Veja, aqui. Olha só o que nós vimos hoje. Isso aqui também. Então tá bom. Então, como nós temos mais uma hora inteira de aula, eu acho que seria legal tu tentar começar essa questão. Certo, vou Se não tentar. conseguir, não tem problema. Tu só me diga, professor, isso aqui eu percebi, isso aqui eu já não percebi, só para eu perceber melhor o que tu sabes, o que tu não sabes, tá certo? Obrigada. Eu que agradeço. Então, eu também preciso ir à casa de banho rapidinho. Certo, Só um certo. instantinho. Até já.
Pronto, voltei. E aí, como é que vai a continha? Já acabei, acho. Já mandei Já? cópia. Ô, louco. Mas eu fiz aquilo, não fiz as contas. Eu fiz. Quer dizer, Muito bem, vamos olhando. ver. Não sei. Tens um círculo que tu estás a dizer que é raiz de 2 o raio. E outro círculo aqui dentro que tu estás a dizer que é um raio. Vamos ver. É verdade. Um círculo externo de raiz de 2 e um círculo interno de raio 1. Tens essa reta y maior ou igual a x. Daí, como a gente quer, né? Entre os círculos e para fora da reta, você pegou a região certinha. Muito bom. Agora, vamos ver aqui. Você escreveu, então, o θ. Está Não em- entendi muito bem o seu θ aqui, desculpe. Está entre mas 5 o pi quartos e pi quartos. 5 pi quartos e pi quartos. Não, 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 não. Você não precisa dizer isso. Não? Na questão anterior, eu coloquei que estava entre a reta 3 pi quartos, a reta pi quartos e a reta 3 pi quartos, porque tinha duas retas, certo? No meu problema tinha duas retas, Sim. mas no teu só tem uma. Então só preciso ser y maior que x, é isso? Sim, exato. Então tu só vais dizer, em outras palavras, que o θ tem que ser maior que pi quartos. Só isso. Mas. Ah, pois é. Porque Sim, é só o que tu tens, né? Todos os teus pontos, eles estão acima já percebi. da Sim. reta que é a pi quartos, certo? Então é só isso. Ah, Ah, mas. mas daí tu deve estar a pensar, Ah, mas tem a parte aqui de baixo, a parte aqui de cima. Não, não muda. Continua sendo a mesma reta, continua sendo y igual a x. uhum, Então continua sendo pi quartos, sim. ok? Então é isso. Ótimo, muito bem, conseguiu fazer sozinho uma questão desse exame. Muito bom. Vamos voltando então. Deixa eu pegar aqui, ó, que nós estávamos a fazer. Vamos ver a 7. Calcule a integral duplo. O integral duplo, blá blá blá. Onde deu o quadrilátero delimitado pelas retas. Pois, Ah, eu isso é nunca tudo fiz novo. uma integral, acho eu. Nunca resolveu uma integral. É, de fato, né, eu acho que seria interessante nós fazermos integrais só depois que as outras matérias já estão bem, Ok, ok? sim. Então, vamos ver os outros exames?
Vamos dar certo. uma olhadinha nas outras provas? Deixa eu abrir aqui. Por exemplo, esta primeira aqui. Nós já fizemos isso há algum tempo atrás. Considere a função blá blá blá, determine g de x em todos os pontos onde a derivada está definida. Muito bem. Então, ele quer, em outras palavras, que a gente prove a, a continuidade da derivada, né? Porque ele Ok. quer que faça a derivada dessa função e mostre onde ela está definida, né? Por exemplo, pode ser que tenha algum problema no ponto zero, né? É o que ele está dizendo aqui. Pois, deve ter. Então, como é que a gente faz isso, né? Nós temos que verificar as coisas. Bem, de fato, se a gente simplesmente jogar zero, né, na função, a gente já percebe uma descontinuidade, Sim, certo? Mas aqui, antes de a gente se preocupar com esses detalhes mais teóricos, a primeira coisa que a gente pode fazer é derivar essa função em x, ok? Só derivar. Derivar isso aqui em x. Será que tu consegues derivar isso aqui em x? consigo, acho eu. Sim, tu só tens que lembrar que ah, tu tens uma função em cima e uma embaixo, certo? Então, tu tens que fazer a regra do quociente. Sim, Não sei se tu te lembras da regra do quociente, mas é a derivada de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada de baixo vezes a de cima normal, dividido pela de baixo ao quadrado, certo? sim. Desculpa, santinho para mim. Saúde. Obrigado. Então, eu vou só escrever aqui quem é a derivada da regra do quociente. Tens a g e a h. A derivada vai ser g Esta derivada é h. grande, não é? Ela é bem grande, Pois, mas vamos fazer com paciência. Mas são todos termos que tu conheces bem a derivada, né? Mas vai ficar um pouco grande, sim. Mas eu já sei qual é a derivada, tá bom? Então, quando tu chegares em alguma coisa, tu podes me dizer, depois eu te explico o que tu tens que fazer para provar o que o problema pede. Porque a teoria para provar o que o problema pede é um pouco chata. sim. Não é que ela é difícil, mas a gente vê tão pouco que é fácil de esquecer. Então, primeiro derive-se, tá bom? Depois eu te explico o resto, que é um pouco mais complexo. Então, lá vou eu. Hum, uhum. Derivada de primeira. Eu acho que eu vou fazer tipo uma de cada vez, quase, porque parece-me que é grande. Sim, 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 é exatamente assim que a gente faz. A gente sempre faz aos pedacinhos para não errar no final. Pois é que eu tenho muita tendência a errar, porque eu acho que tenho um bocado de déficit de atenção, que eu troco mais, pelo menos, muitas vezes. Vou fazer erros todos. Uhum, uhum. Note também, né, que essa parte de cima, que eu chamei de g, a x ao quadrado, 4x mais y ao quadrado, x ao quadrado seno de 4x mais y ao quadrado, ela apresenta uma multiplicação, né? Sim, vai ter que se fazer uma Daí, regra do produto. exato, vai ter que fazer uma regra do produto só nesse termo. Por isso que tem que fazer a coisa bem aos passos. Não Sim, precisa ser sim. rápido, Eu não. estou agora a fazer o GUI. Sim, 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 ok. Uhum. Bem, são muitos parênteses. Uhum.
Uhum. Ok, acho que já tenho as parcelas feitas. Bem, Mas, ah, que bom. Uma foto aí. mas falta, pronto, agora fazer tudo. Mas vou ter que acho que não dá para simplificar. Uhum. Isto é imenso. Está imenso. Sim.
Ok, acho que está. Ok. Mas eu acho que isto ficou muito comprido e eu acho que se calhar ou está errado e eu fiz em mal uma conta, ou dá para simplificar, mas Não precisa simplificar, não. Se tiver aí já tá bom. Já. É bastante coisa, hein? pois, Vamos ver aos poucos aqui o que tu fizesse. Então, a nossa função GH, derivada da primeira, vezes a segunda normal. uhum, Daí tu falou que é a derivada disso, mais a derivada daquilo. Ok. Faz a derivar em x. sim, depois tirei o. Tirei, tenho que tirar o Y. Sim. Ai, ok, pera. Então, Eu não lembro exatamente qual é a função, deixa eu ver aqui. Sim, é isso. Derivada da primeira vezes a segunda normal, beleza. Daí ficou daquele jeito, tinha que tirar o y ao quadrado. De resto tava sim, tudo certo. sim, depois. Só que a derivada do seno é cosseno. Então a hora que você derivou o seno, devia aparecer o cosseno de 4x aqui. Certo? Sim, Aqui também é cosseno. sim. Agora a derivada da segunda vezes a primeira normal. Baixo normal ao quadrado. Então você tem que arrumar só isso, tá? Daí de resto Sim. tá tudo certo. Oh, vou tentar arrumar. Então, arrume aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse negócio todo. Abrir um novo arquivo. E eu vou escrever aqui a derivada bonitinha. Que é basicamente o que você escreveu sem seus erros. Vai ficar... chamar de fx. Ou g de x, na verdade, né? Nós estamos a falar da g. Vai ficar 2x y à quarta seno de 4x mais 8x na quarta cosseno 4x mais o 4x ao quadrado y quarta cosseno 4x menos 4x y ao quadrado. Tudo isso dividido por 2x ao quadrado mais y à quarta dividido por 2. Essa é a forma que eu escrevi aqui enquanto fazia. Eu achei que ficava mais bonita. Mas claro, dá para deixar coisas em evidência aí. Só não sei se é o mais apropriado. Então, às vezes deixar mais solto assim é melhor para jogar os valores, zerar coisas assim. Ok. Muito bem. Então a questão é que depois que a gente deriva, nós ficamos com isto. E agora o que a gente tem que fazer? Nós queremos verificar no ponto 00, né? Nós temos que verificar, né, a derivada. Por quê? Porque aqui você não pode simplesmente jogar o zero. Porque se você simplesmente jogar zero para x, zero para y, você vai ter zero sobre zero, o que é uma indeterminação. Ok? Sim. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Para a gente avaliar de fato, a gente fez derivada, percebeu isso. Então, não dá para saber se é contínua, né? Ou seja, eu olho para a função como ela me foi dada, ela está me dizendo que quando o x é zero, né?
ou no x de y é zero, a função é zero. Só que eu jogo já na função e percebo o problema, né? Joguei aqui e percebi que deu zero sobre zero em determinação. Ok, a função já tem problema de continuidade. A derivada dela vai ter também? Muito provavelmente. Uhum. Né? Quando a função tem, a derivada também tem problema naquele ponto. Ok? Quando a derivada tem um problema, quando a função tem um problema num ponto, um problema de continuidade num ponto, a derivada também tem. Só que o que que acontece? Eu não tenho certeza se a função é descontínua aqui mesmo. Por quê? Porque eu não resolvi o limite. Ok? Talvez se eu resolvesse o limite disso, eu verificaria que, de fato, é zero. No limite de x, y tendendo a zero, isso aqui vai para zero. Talvez, não sei, não fiz a conta. Né? Detalhe, isso não me importa. Diretamente, vamos dizer assim. O que me importa diretamente é a g de x. Daí eu olho para g de x e percebo de novo que se eu colocar zero no x e no y, continua em determinação. Então, eu vou ter que avaliar de outra forma. Ela continua ou não. Vou ter que avaliar pela definição. Pela definição, nós temos o seguinte. Aquelas derivadas pela definição que eu estava te mostrando agora há pouco mesmo. Sim. G de H0 menos G de 0,0 dividido por H. Isso aqui é a derivada pela definição. Ok? Bem, G não é derivada, G é a função mesmo. Eu estou fazendo a derivada dessa função, só que eu estou fazendo a derivada pela definição. Então eu sei que esse primeiro termo aqui é zero de acordo com o enunciado. Sim. E agora o que que eu vou fazer? Então eu vou jogar os valores, aí simplificando aqui. Então a gente vai ficar só com isso por enquanto. É porque o termo já zerou. Agora, eu vou colocar aqui quem é a G. Né? Veja, ele está me dizendo que o x é h e o y é zero. Então eu olho para a função x seno ao quadrado de x mais y ao quadrado. Essa função então vai virar simplesmente h ao quadrado seno de 4h, o x é h, certo? Dividido por 2h ao quadrado, porque era dividido por 2x ao quadrado, certo? E tudo isso ainda, toda essa g, dividida ainda por h. Ok? Sim. Tá entendendo o que eu estou a fazer, né? Estou a entender, desculpe. É que minha amiga estava a mandar uma mensagem com uma coisa, estava só a responder, desculpe. Eu nem percebi o que tu estavas a fazer. Lembra que eu não te vejo durante a explicação. Sim. Então, a única coisa que eu fiz aqui, peguei a função para encontrar a continuidade da derivada, fazendo a derivada pela definição. Envolve pegar a função e fazer este limite. Portanto, agora, já estou desta forma, maravilha. Agora, o que nós vamos fazer? Algumas simplificaçõezinhas. Dá para cortar os Hs, né? Dá para simplificar muita coisa aqui. Então, eu vou ficar com, depois de alguma simplificação, o limite de H tendendo a zero de seno de 4h sobre 2h, ok? Se você simplificar isso, vira isso. Eu não vou te mostrar essas simplificações de álgebra básica porque tu sabes fazer bem isso. Isso eu sei que tu sabes bem. Ok? Sim. Só que agora, de novo, nós estamos com uma indeterminação. Continua sendo 0 por 0. Isso nunca vai acabar? Vai acabar agora. Bem, daria para acabar agora de duas formas já. Nós poderíamos usar o limite notável, daquele que é o limite notável que é assim, ó. X tendendo a zero, seno de x sobre x igual a 1. Isso aqui é um limite notável, a gente aprende lá no secundário. Ou tu podes utilizar o que nós normalmente utilizamos na graduação, que é L'Hopital. Lembras da regra de L'Hopital? Eu lembro-me do nome, mas tenho que me relembrar a regra. A regra de L'Hopital
É simplesmente tu derivares em cima e embaixo. Derivar a função de cima e derivar a função de baixo. Ok? Então, quem é a derivada da função de cima? A derivada da função de cima é 4 cosseno Hum, 4h, certo? sim, A derivada da função de baixo é 2. Então, eu vou escrever aqui. L'Hopital. Agora já não tem mais indeterminação quando eu jogo h igual a 0. Que vai dar 2. Ok? Porque sim, o h é 0, né? Então aqui é h, certo? sim, Então, cosseno de 0 é 1, 4 dividido por 2 dá 2. Percebeu? percebi. Isso. Eu lembro-me que na escola eu fazia muitos exercícios de continuidade, não era com as derivadas, e normalmente não tinham assim tantas contas, mas é No relativamente parecido. secundário, a gente faz bastante, realmente, né? Sim, Exercícios de continuidade, como tu estás a falar. Mas normalmente, mas nunca envolve derivada, né? Sempre envolve a continuidade da função. pois, exato. Exatamente. Ah, só que aqui nós usamos esse conceito para encontrar informações da derivada. Então, bem legal. Agora, nós encontramos isso, então nós podemos escrever quem é a derivada, porque é o que ele pede. Determine G em todos os pontos onde a derivada está definida. A gente já sabe que a derivada em todos os pontos é esse, menos no ponto 00. Né? Você derivou, deu isso aqui, certo? Sim, No ponto 00 a resposta é 2. Porque houve aquele problema, né, de indeterminação 0/0 aqui. sim, Então nós fizemos o limite pela definição, chegamos em 2. Portanto, a hora que a gente vai escrever, vai ficar desse jeito, olha só. A hora que eu vou escrever quem é g de x, vai ficar assim, percebe? Ah, muito pouco espaço, né? Então eu pois, vou dizer que a g de x é. Opa, como é que eu posso dizer isso aqui? A g de x é igual. É, igual tava bonito aqui. G de x igual. Se x, y diferente de zero. E 2, se x, y igual a zero. Percebeu? Então a minha derivada vai ser aquela função para qualquer ponto que não seja o ponto 00 e vai ser 2 no ponto 00. Percebeu a ideia? percebi. Sim, é só isso então. Então é uma conta um pouco longa, né? Mas não é difícil. Ok? Sim, Então tá bom. Sendo assim, podemos continuar. Podemos continuar. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha nas próximas. Onde está a provinha? Está aqui. Nossa, aqui já foi. Esta. Olha só. Esta função de derivadas parciais. Eu vou só te mostrar uma coisa primeiro, para tu lembrares da aula passada. sim, Eu só vou te lembrar que isso aqui é pela regra da cadeia, certo? A regra da cadeia é aquela regra com multiplicação de derivadas. uhum, Tu tens aqui o U e aqui o V, ok? uhum, Então, o U é o primeiro termo, o V é o segundo termo. Então, tu podes dizer que, por exemplo, a del ômega ou del W, del Y é igual a del W, del U, del Y. Isso tu consegue fazer porque tu tens o U, certo? sim, O U é simplesmente 2xy. E quem é o V já? ln xy. Mais del W, del V, del V, del Y. Novamente, ele está dizendo que é para deixar em termos das derivadas de f. Então, de novo, tem caras aqui que você não vai saber quem é. Quem é a f aqui? Na verdade, ele não quis dizer f, ele quis dizer w.
E na verdade ele quis dizer F, né? Porque a F é o W. Então aqui é F. E aqui é F também. Porque, né, W e F nós estamos a falar da mesma função, certo? Só que aqui a W ele deixa em termos de x, y, e aqui a F nós deixamos em termos de u e v. Ok? Sim. Isso. Como na aula passada. Então tá aqui a parte que você não vai encontrar. Esse rosa não tem como você encontrar, mas os outros têm. Ok? Sim. Pois, depois Sendo eu vou assim, dizer que deve ser muito comprido. não, é só fazer o del U, del Y, o del V, del Y. Aqui tá o U, aqui tá o V. Então é só fazer a derivada e colocar na função, certo? Sim. Isso. A próxima realmente é um pouco mais longa, como foi na Pois, aula exato. passada. É isso. Isso. Acho que a Mas senhora vamos no aos exame só poucos. vou conseguir fazer a primeira. Sim. É, já garante um ponto, pelo menos. A outra tu deixa pro final. Mas então faça essa quando tu tiveres a foto desta aí, tu me mandas, tá bom? Ok. Qualquer coisa, olhe lá, né, no que nós fizemos, né, na aula passada. Daí tu me mandas a foto. Certíssimo. Uhum. Dois. Uhum. 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 WTY. Desculpe, Diga. ah, eu estou aqui com um problema pessoal e eu acho que vou ter que acabar a explicação mais cedo hoje, desculpe. Ah, percebo, não te preocupes, não te Eu, preocupes. eu mando depois isto pelo. Sim, não Desculpe, tenha pressa, mas tenta também começar a B, tá bom? Baseado no que nós fizemos na explicação passada, pelo menos o começo. sim. Então tá bom. Boa sorte aí no teu problema. Até mais, Obrigada, tchauzinho. desculpe.